Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em uma parceria super especial do Sebrae com o Acelere no Enem para trazer um conteúdo novo, muito interessante para vocês, para quebrar um pouquinho a rotina. A gente sabe que vocês estão nessa correria intensa, se preparando para os vestibulares, e também a gente sabe que esse é um momento bem especial de vocês, e esse conteúdo que a gente vai oferecer através dessa oficina, ela é muito agregadora, ela vai ajudar muito vocês nesse processo, nesse momento que vocês estão vivendo, né? De se preparar para o vestibular, de se preparar para o mercado de trabalho. Então fiquem atentos, nos acompanhem. É um treinamento rápido, objetivo e que vai trazer aí muitos benefícios, muita coisa boa para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui, nós vamos ter então uma oficina de Canvas Projeto de Vida, e aí lembrando que no final eu tenho uma novidade, uma oportunidade para contar para vocês que se eu fosse vocês eu ficava até o final para vocês poderem usufruir dessa oportunidade, tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeiramente queria me apresentar. Eu sou o Camilo Santos, atualmente estou como diretor executivo no Instituto Ideias de Futuro. Nós somos os parceiros do Sebrae na execução do Desafio Liga Jovem, terceira edição. Bom, nessa oficina de hoje a gente vai falar sobre o Canvas Projeto de Vida, mas também a gente fala sobre as inteligências múltiplas, que é uma teoria aqui criada lá pelo Howard Gardner, e que ela olha para o ser humano de maneira mais ampla, né? Ou seja, nós temos diferentes tipos de inteligência e cada um de nós podemos ter algumas dessas inteligências mais afloradas, né? Mais intensas na gente. Lembrando que essa oficina que trata de carreira, que trata de Canvas Projeto de Vida, trata de projeto de vida, ela está muito ligada com uma das inteligências que aqui estão sendo mostradas, que é a inteligência intrapessoal. Ajuda a gente a entender melhor ferramentas internas nossas, né, um autoconhecimento, isso tudo vai proporcionar aí uma visão muito estratégica para esse momento que vocês estão vivendo, né? Um pré-vestibular, pensando a carreira que vai seguir, pensando na carreira profissional. E por que é tão importante a gente construir o nosso projeto de vida? E aí a gente traz aqui alguns contextos, né, super relevantes. Por quê? Olhar para um projeto de vida através de uma ferramenta como essa que a gente vai mostrar para vocês nesse momento vai ajudar vocês a valorizarem as suas experiências, vai auxiliar vocês na construção do projeto de vida em si, de maneira prática, né? Vocês vão sair dessa oficina com um projeto de vida desenhado, né? Isso é muito legal. Também existe essa questão de auxiliar vocês na construção do currículo. Imagino que vocês estão numa fase chave de melhorar o currículo, né? De usar LinkedIn, ficar atento a algumas vagas, né? Muitos de vocês em algum momento vão concorrer aí também a um trainee e etc. E também ajudá-los a entender e se apropriarem dos seus próprios recursos, tá? Isso é algo muito importante que essa oficina de Canvas de projeto de vida pode ajudar vocês. Essa imagem que vocês estão vendo é uma adaptação que nós, do Instituto Ideias de Futuro, fizemos do Canvas tradicional, utilizado para modelo de negócio, adaptado ao projeto de vida. Então, cada um dos quadrantes ali tem uma pergunta-chave, da qual a gente vai aqui ajudar vocês a entenderem e a responderem, e no final a gente vai ter um Canvas sobre o nosso projeto de vida montado. Então, essa oficina é muito legal porque vocês vão sair dela já com um desenho claro, objetivo, e isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Vamos lá, seguindo então para a nossa oficina, vamos começar falando da primeira pergunta. E antes é importante lembrar algumas questões com vocês. Importante, pode ser que vocês tenham aí já o Canvas impresso, né, o Canvas Projeto de Vida. Se sim, se tiver com ele aí, seria maravilhoso. Caso vocês não tenham, não tem problema, peguem um papel, uma caneta e vocês podem ir anotando e depois, eventualmente, vocês podem passar também para um Canvas Projeto de Vida. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta, primeiro quadrante, a gente vai seguir aqui da esquerda para a direita. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é: o que eu sei fazer? E o que a gente espera desse primeiro quadrante, né? Então, perguntas que a gente tem que se fazer. Qual que é a minha formação? Então, aonde que eu cursei o ensino fundamental e médio? Nesse meio tempo, quais
outros cursos eu fiz, né? Curso de informática, curso de línguas, etc. Que projetos que eu participei? Já participei de algum desafio de inovação, já participei de algum projeto social e etc. Pense nesse momento sobre as expectativas que você tem, as habilidades que você desenvolveu, e também o que você aprendeu a fazer durante esse tempo. Então, agora não tem certo e errado. É aquilo que você enxerga em relação a si próprio que faça sentido, né, em relação à sua formação, a cursos, a projetos. Coloque tudo isso aqui. Então, 30 segundinhos para vocês irem preenchendo, enquanto eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Ok? Vamos lá. Seguindo para a pergunta número 2, segundo quadrante. Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas aspirações? Quais são os meus sonhos profissionais? E que empresas ou em que áreas eu gostaria de trabalhar, né? Mas também quais são meus sonhos acadêmicos? Onde que eu gostaria de estudar? Estou me preparando aqui para o Enem, estou me preparando aqui para entrar num curso superior, numa graduação. Ah, qual que é o meu sonho? Quais são os meus planos em relação também ao curso que eu vou fazer? E mais ainda, quais são os meus sonhos pessoais? Né? Então, coloque um pouquinho sobre essas questões agora no quadrante número 2. Sonhos, aspirações, sonhos profissionais, acadêmicos e pessoais. Mais 30 segundinhos para vocês preencherem. Já na terceira pergunta, e é o nosso terceiro quadrante, é uma pergunta muito estratégica, que é quais são meus valores, né? Valores são princípios que precisam estar presentes na forma como conduzimos nossa vida, né? Quais atitudes, comportamentos, ações, causas são primordiais para você. E aqui eu costumo dar um exemplo que é assim: imagina que você está aí se preparando para o vestibular e ao mesmo tempo se preparando também para o mercado de trabalho, e você é uma pessoa que apoia muito a causa animal. Então você participa de ONG, né, que defende a causa animal, você é daquelas pessoas que defende, né, numa conversa com os amigos, naquela roda de amigos, você defende essa causa também. E aí, uma das empresas para as quais você mandou o currículo, te chamaram para uma entrevista, te fizeram uma proposta, mas você descobriu que essa empresa, que é uma empresa de cosmético, que ela faz teste dos cosméticos em animais. A pergunta é: como você lida com essa informação? Você aceita trabalhar nessa empresa, mesmo tendo essa questão que vai contra um valor seu? Ou é algo que você, naquele momento de início de carreira, você pensa e segue assim mesmo, né? Então, é uma questão que eu estou colocando aqui para vocês refletirem da importância desse aspecto dos valores, né? Então, o que é um valor para você? É a causa animal? É a causa dos jovens, enfim, é a causa em relação à sustentabilidade, à natureza. Então, eu aceitaria trabalhar numa empresa da qual já saíram várias notícias, ou que é comprovado que essa empresa não devolve, né, para a natureza, sei lá, uma água tratada, coisa do tipo, tá? Então, esse é um ponto importante. Por fim, algumas empresas têm um documento interno que elas chamam de inegociáveis. E para nós, quando vamos procurar um emprego, também é importante nós termos os nossos inegociáveis. Então, o que você não negocia? Geralmente são aspectos relacionados aos nossos valores, tá? Então, isso é um pouco para a gente pensar, e enquanto eu vou falando isso aqui, você vai pontuando e anotando quais são os seus valores, ok? Muito bem. Seguindo para o próximo, quem eu sou, né? Então, quem é você? Quais são as suas características? Quais são os seus interesses e hobbies? O que você faz nas suas horas vagas? Você pratica esporte? Qual tipo de esporte que você gosta? O tipo de atividade? Outro ponto legal aqui é de onde você vem, né? Da onde você veio, mas também da onde que vem a sua família, da onde que vem a sua ancestralidade, né? Isso tudo é importante você colocar aqui, porque esse aspecto da ancestralidade, onde eu nasci, da onde minha família veio, são itens que vão compondo a sua história,
né? E aqui é um canvas de projeto de vida, né? Da sua vida, no caso. Então, isso é bem importante e relevante a gente ter também, tá bom? Vamos anotando. Mais 30 segundinhos para vocês preencherem o item 4. Quem eu sou. Seguindo para o item 5, quem eu conheço? E aqui nesse item 5 a gente poderia falar também sobre networking, né? O quão relevante é a gente cuidar com muito carinho da nossa rede de contatos. Então, quem que está na sua rede de relações pessoais, acadêmicas e profissionais? Quem são as pessoas que você conhece e que você admira? Ou que te inspiram, né? Isso é muito importante. Tem alguma pessoa que você conhece e que ela trabalha num determinado projeto ou lugar no qual você, além de se inspirar nela, você gostaria de trabalhar com ela, né? Você gostaria de trabalhar com aquilo que ela trabalha. São aspectos dessa linha que você pode pensar e anotar aqui no ponto 5, quem eu conheço. Lembrando que é muito importante a nossa rede de contatos, né? Nossa rede de relações. Vamos anotando. E aí a gente segue para a próxima, que é como eu me expresso. Então, quais são os canais que você usa para se expressar? Você usa as redes sociais? Você se comunica pelos grupos que você tem aí no WhatsApp, né? A sua comunicação é mais fácil, é mais fluida quando você escreve, quando você desenha, quando você também fotografa, você gosta de postar fotos e aí através disso que você se expressa. Então, como eu me expresso é um ponto também muito importante de você pensar, olhar aí para dentro, como você tem se expressado com a sua família, com seus amigos e detalhar isso aqui um pouquinho, porque isso também vai compor o seu projeto de vida. Muito bem, seguimos para o item 7. Quais novos recursos eu preciso construir ou reforçar para viabilizar os meus sonhos? Então, esse item, esse quadrante 7, ele é muito importante, né? Então, quais são os recursos, competências, habilidades, interesses que eu tenho que me ajudam a viabilizar os meus sonhos? Por exemplo, eu coloquei lá um dos itens dos meus sonhos é estudar fora. Eu quero fazer uma faculdade em outro país. Por exemplo, no Canadá. Mas aí no Canadá, até onde a gente tem informação, as pessoas lá falam inglês e parte do país também fala o francês. Então, e eu, por uma questão de curiosidade, estudei inglês e francês durante o ensino fundamental e médio. Então, eu já tenho uma das competências super relevantes para fazer uma faculdade, um curso, uma graduação num país como o Canadá. Tá? Isso é um aspecto. Agora, quais são as características ou competências, habilidades que eu preciso reforçar ou melhorar? Então, vamos dar um exemplo. Coloquei ali nos meus sonhos, que o meu sonho é trabalhar com programação numa grande corporação, numa grande empresa que seja referência no mundo na programação, né, em tecnologia. Só que eu nunca fiz um curso básico, nem online, nada sobre programação, nem relacionado a programar com inteligência artificial, por exemplo. Então, talvez esse seja um ponto que eu precise reforçar ou melhorar. Ou seja, não esperar chegar na graduação para aprender efetivamente a começar a programar, sendo que hoje tem várias ferramentas gratuitas na internet que eu posso utilizar para o meu próprio aprendizado. Tá? Esse é um exemplo. E quais recursos me ajudam a viabilizar os meus sonhos, mas eu ainda não tenho? Então, vamos pegar um exemplo que eu ainda quero estudar fora, ou melhor, eu quero fazer um intercâmbio em algum outro país. E esse país é um país que exige um visto específico. E aí eu não tenho esse visto ainda. Então, eu diria que assim, vou esperar a oportunidade, essa oportunidade bater na minha porta, ou eu já vou viabilizar o meu visto agora? Então, são questões para a gente pensar e reforçar, colocando aqui no item 7. Beleza? Então, anotando aí.
os recursos que você precisa construir ou reforçar para viabilizar os seus sonhos. Muito bem. Agora, a gente vai se perguntar 2 pontos, 2 coisas, né. Qual foi, né, o recurso atual que ficou mais evidente no seu Canvas projeto de vida? Ou seja, qual que é a sua maior potencialidade? Quando você olha para isso que você acabou de escrever, o que que ficou evidente para você? "Puxa, nisso aqui eu realmente sou bom, tô meio que preparado para seguir esse caminho aqui", né. O que é? Sublinhe, né, deixe em destaque aí, ok? Agora, também a outra pergunta é: e qual é o novo recurso que você descobriu, né? Recurso a desenvolver, que quando você monta esse quebra-cabeça, né, sobre o seu projeto de vida, olhando para o Canvas, o que que ficou muito claro para você que você precisa melhorar, lapidar ou buscar mais informação sobre? Sublinhe esse item aí também agora, combinado? Muito bem, pessoal. Então a gente acabou de concluir a etapa aonde a gente construiu o nosso Canvas projeto de vida. Claro que vocês podem e devem guardar esse material com carinho, podem aprimorar ele depois, revisitar e atualizar, né? Mas e agora? O que que eu faço, né? Com essa ferramenta em mãos preenchida. E aí eu digo para vocês, agora é hora de vocês conhecerem o Desafio Liga Jovem, que está chegando na sua terceira edição, e é um lugar, é um programa no qual vocês podem potencializar, né, tudo isso que vocês escreveram aí em relação à vida de vocês, a sonhos, a coisas que vocês querem conquistar, né? Por quê? Porque o programa Desafio Liga Jovem, ele traz uma oportunidade para vocês, jovens, de colocar a mão na prática, colocar a mão na massa em relação às competências empreendedoras, que são competências que a gente vai usar para a vida toda, né? Seja nos estudos, na faculdade, seja na vida profissional. Então é fundamental hoje para eu me manter no mercado de trabalho, eu ter uma boa comunicação, eu conhecer e saber trabalhar com a tecnologia, saber trabalhar em equipe, né? Tudo isso é muito relevante e essas são as competências empreendedoras que a gente vai trabalhar dentro do Desafio Liga Jovem, tá? A gente vai aprender também sobre desenvolvimento de projeto. É muito comum hoje, em qualquer trabalho que você vai executar, em qualquer empresa que você vai trabalhar, você precisa desenvolver um projeto. E aqui, no Desafio Liga Jovem, você vai aprender isso na prática, tá? Isso é muito legal. E a gente também trabalha com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, trabalhar com o Desafio Liga Jovem, atuar dentro do programa Liga Jovem, você vai ter todas essas oportunidades. E aqui vale lembrar que nós temos 3 categorias, né, no Desafio Liga Jovem desse ano, e claro, a que mais se adequa aqui à realidade de vocês, acredito eu, é a categoria do ensino superior, que é a categoria já do que vocês estão ingressando, né? Eventualmente, caso você esteja no ensino médio, técnico, profissional ou tecnológico, também tem uma categoria para você. Bom, o que, que é o Desafio Liga Jovem? Que desafio é esse? O que, que eu preciso fazer? Bom, você, estudante, precisa propor em equipe uma solução criativa e de impacto, né? Ou seja, resolver um problema real da escola, da sua comunidade, utilizando a tecnologia como alinhada, né? Como uma grande aliada aí. Como que a gente vai entregar isso? Pode ser através de um aplicativo, através de produtos e serviços, o que a imaginação mandar. E olha que legal, para todos que participarem do Desafio Liga Jovem, vocês vão estar concorrendo a vários prêmios em dinheiro, itens de viagens, produtos de tecnologia, além também de certificações, né? Algo que vocês vão poder colocar no certificado, no currículo de vocês, no LinkedIn e assim por diante. Então, é realmente uma ótima oportunidade. Olha só, essas são as etapas que nós temos dentro do Desafio Liga Jovem. Então, a primeira coisa é, depois que você formou sua equipe, chamou um professor para ser o orientador, vocês vão pensar nesse problema, pensar nessa ideia, nesse projeto, vão construir e vão precisar gravar um vídeo contando sobre esse projeto, vendendo o seu peixe, vendendo a sua ideia. Esse vídeo precisa ser entregue em agosto, claro que vocês vão receber a data corretamente. Todos que entregarem esse vídeo já passam a receber um certificado também. Nós vamos ter a primeira etapa de avaliação.
Dessa primeira etapa, onde a gente recebe esses vídeos, vamos em seguida avançar com 6 equipes por categoria e estado, porque esse é um programa que ele funciona no formato de competição. Então, depois da entrega do projeto em agosto, a gente vai ter a etapa estadual em setembro e outubro. Ou seja, nessa etapa a gente tem a apresentação online para uma banca de jurados, ao vivo e online. Então, um pouquinho mais de frio na barriga aí. E depois da etapa estadual, avança uma equipe por categoria estado, e aí a gente tem então a etapa nacional, que vai rolar ali aproximadamente ali em dezembro. E aí a gente tem que fazer, a sua equipe vai ter que fazer uma apresentação presencial, com microfone no palco, para aquela plateia maravilhosa e aquele frio na barriga, né? Lá no alto. E olha só, essa etapa presencial, é bom lembrar, né? São os 3 representantes de cada estado que vão participar de uma imersão numa capital nacional em inovação e tecnologia, com tudo pago. Então, além de você participar da final nacional, você vai ganhar uma imersão. Você vai fazer visitas guiadas, conhecer espaços de tecnologia e referência nessa cidade, ligada muito também à tecnologia. Então, falando um pouquinho das premiações para vocês, que é muito importante. A premiação, ela é para cada um dos integrantes do grupo, para cada estudante, e também para o orientador da equipe. Primeiro lugar, vai ganhar uma viagem internacional com tudo pago. Segundo lugar, todos do grupo, todos do time ganham um notebook de última geração. Terceiro lugar, celular. E também temos uma premiação para o grupo que ganhar honra ao mérito. Então, pessoal, se fosse vocês, não perdia tempo, né? Olha quanta coisa bacana que está sendo oferecida, né, dentro desse programa do Sebrae, que é o Desafio Liga Jovem. E olha só, a viagem internacional, que é o grande prêmio, não é só uma viagem. É uma experiência completa, é uma imersão em espaços de inovação, passeios turísticos e culturais, você vai participar de conferências e exposições, né? E também oportunidade de negócio, tá? Melhor, tudo isso pago, né? A viagem, hospedagem, passagens aéreas, passeios e também um auxílio financeiro para você gastar com aquilo que você melhor achar na sua viagem, tá? Então isso é muito legal. Lá em DLJ1, a viagem foi para Madrid, na Espanha, e no DLJ2, a viagem foi para Lisboa. E para essa edição, acredito eu que vai ser uma viagem fantástica para um lugar fantástico. Então, se eu fosse vocês, eu me inscreveria agora, montaria meu grupo e me inscreveria agora. Como que eu me inscrevo, pessoal? Muito simples, é só entrar no site www.desafioligasjovem.com.br, faça a sua inscrição individual e chame outras pessoas para compor o seu grupo. Lembrando que também é obrigatório, é fundamental ter um professor orientador, tá bom? Isso é muito importante. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Se você deixar para depois, você pode perder essa oportunidade, e essa é uma oportunidade muito boa, tá? A competição ela é em equipe, então você pode se cadastrar, você também pode criar a sua equipe e a partir disso disparar um link chamando outras pessoas para entrar no seu time, ou você pode entrar no time de outras pessoas, tá? Lembrando, as equipes precisam ter de 2 a 5 estudantes e um professor orientador, ok? Galera, olha que bacana. Na tela de vocês agora, vocês têm um QR Code. Esse QR Code é uma lista de presença, tá? Da qual é fundamental que vocês preencham, mas olha só que informação legal que eu tenho para vocês. Preenchendo essa lista de presença, vocês vão estar concorrendo a um sorteio fantástico, que é um sorteio de 3 gift cards de R$ 100. Olha só, o prazo final para você participar é dia 18 de agosto, então não perde tempo. Os resultados serão comunicados por e-mail, ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los em uma das etapas do Desafio Liga Jovem, quem sabe na viagem internacional. Espero vocês, boa sorte, seguimos em frente. Um abraço e até lá.